Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Túlio, eu sou professor de matemática e hoje nós vamos falar de números complexos, que de complexo não tem nada, então segue aqui comigo. Bom, vamos lá. Os números complexos surgiram para sanar uma das maiores dúvidas que atormentavam os matemáticos, como por exemplo, qual o resultado da equação x² mais 1 igual a zero? E aí, eu sei que vocês são craques em resolver equação, então qual seria o resultado dessa equação no conjunto dos números reais? Aí, isolando aqui x², né, igual a menos 1, teremos x igual a raiz de menos 1. E a gente sabe que essa solução no conjunto dos números reais não existe, né, porque não existe a raiz quadrada de um número negativo. E aí, então, como é que foi que os matemáticos fizeram para solucionar esse tipo de equação? Então, vamos lá. Por isso, foi criado um número especial, que denominamos algebricamente como I. Que esse número I elevado ao quadrado resulte em menos 1. Ou seja, matematicamente a gente tem assim, né? I ao quadrado igual a menos 1, tirando a raiz quadrada de I, né? Fica a raiz quadrada de menos 1. Então, essa nova forma, né, de representar uma raiz de um número negativo, possibilitou a resolução de várias equações que davam com índice negativo, né, com raiz de um número negativo. Então, resolvendo aquele nosso problema inicial, a gente tem que x² é igual a menos 1, mas a gente sabe que menos 1 é igual a i, e que i é igual a raiz quadrada de menos 1, então x é igual a i, naquele problema inicial que a gente mostrou. Então, vamos lá. Assim, foi criado um conjunto numérico denominado conjunto dos números complexos, ou conjunto dos números imaginários, que representamos pela letra C. O conjunto dos números complexos possui uma relação fundamental, que a gente mostrou lá no início, que i ao quadrado é igual a menos 1, ou i é igual a raiz de menos 1. E isso vai nos ajudar muito mesmo a resolver vários problemas. E aí a gente tem que lembrar, né, os números complexos, ele está além dos números reais. A gente tem os conjuntos, né, os conjuntos numéricos, números naturais, números inteiros, racionais e irracionais, né, dos números reais. E depois dos números reais a gente tem os números complexos. Tudo bem? Então segue aqui comigo. Exemplo, eu quero calcular a raiz quadrada de menos 4. E aí, como é que fica? Vamos separar? Esse menos 4, eu posso escrever ele como menos 1 vezes 4. E tudo isso dentro da raiz, correto? E aí eu posso aplicar a propriedade de raízes, né? Eu posso colocar raiz de menos 1 vezes raiz de 4. Até porque tem os mesmos índices aqui. Eu só posso fazer isso quando tem os mesmos índices. Tá bom? E aí a gente sabe que raiz de menos 1 é igual a i. E a gente sabe também que raiz de 4 é igual a 2. Então, raiz de menos 4 é igual a 2i. Tudo bem? Forma algébrica. O número complexo possui uma parte real e outra imaginária. Como a parte imaginária conta com a presença do i, a sua forma algébrica é... Bom, o que ele está dizendo? Que um número complexo ele é composto por uma parte real e outra imaginária. Eu posso denominar da seguinte forma, Z igual a A mais BI, onde esse A é a minha parte real e esse BI é a parte imaginária. Tudo bem? Vamos ver aqui essas propriedades. Ó. Um número complexo que não possui a parte real, ou seja, quando a parte real é igual a zero, é denominado número complexo puro. E quando um número não possui a parte imaginária, ou seja, aquele BI que a gente viu, foi igual a zero, ele é denominado real. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. 4 menos i raiz de 3 é um número complexo. 3i é um número complexo puro, porque ele não tem a parte real, certo?
2 é um número real, mas ele não tem a parte imaginária, tudo bem? Então, esses são exemplos dessas propriedades que eu demonstrei aqui em cima. Agora, eu sei que pode parecer assim rápido demais, mas é um assunto muito simples. Eu sei que vocês vão ficar craques nisso. Vamos agora, eu vou apresentar para vocês o conjugado de um número complexo. Mas o que é isso? Um número complexo, z igual a mais bi, possui um conjugado que é representado por... Tem esse z, que eu chamei de número complexo, e uma barrinha em cima. Mas eu poderia dizer que esse z pode ser c igual a mais bi, tanto faz, entendeu? Esse z é só uma denominação, é só uma nomenclatura. E aí, então, o conjugado, ele vai nos mostrar o quê? Que a parte imaginária do nosso número, ela vai mudar de sinal. Se for positivo, vai ficar negativo. E se o nosso número complexo for negativo, o conjugado vai ser positivo. Entenderam? Então, vamos para alguns exemplos. Olha só. Eu tenho z igual a 1 mais i. Eu quero saber o conjugado desse número. Basta eu mudar a parte imaginária. A parte real continua sendo 1, e nesse caso, como era positivo, vai se tornar negativo. Ou seja, o conjugado vai ser 1 menos i. Agora eu quero saber o conjugado de menos 2 menos 3i. Lembrando que o conjugado só muda a parte imaginária. Então vai ficar menos 2, como era menos 3i aqui, agora vai ficar mais 3i. Tudo bem? Super simples, né? Como eu falei, de complexo não tem nada. Então, vamos seguindo. Agora eu vou mostrar para vocês como somar e subtrair números complexos na forma algébrica, aquela forma que eu mostrei para vocês, z igual a mais bi. Por exemplo, se eu tiver aqui, eu tenho dois números complexos, 1 mais i somado com 2 mais 2i. Como é que eu faço? Eu primeiro somo a parte real, eu junto real com real e imaginário com imaginário. Então, aqui a minha parte real desse número complexo é 1 e desse outro é 2. Então, eu juntei. E a parte imaginária é i e o outro é 2i. Então, eu só fiz juntar. Agora, somando parte real com real e imaginário com imaginário, 1 mais 2 dá 3, i mais 2i dá 3i. Então, somei o meu número complexo. Real com real, imaginário com imaginário. Agora vamos subtrair os números complexos. Eu tenho esses dois aqui. 3 mais 4i menos 5 mais 6i. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer o jogo de sinal aqui, né? Porque o número negativo, o sinal negativo está como uma distributiva aqui, né? Está na frente desses dois números. Então eu vou repetir o meu número complexo, 3 mais 4i, e aí eu faço o jogo de sinal. Era 5 positivo, né? Mais com menos vai ficar menos. E mais com menos também vai ficar menos. Então, vai ficar menos 5 e menos 6i. E aí, eu junto parte real com real. 3 menos 5 e 4i menos 6i. 3 menos 5 é menos 2 e 4i menos 6i é menos 2i. Então, somei, né, subtraí, na verdade, o número complexo. Nesse caso aqui, deu um número complexo, né? Deu um número real, imaginário, real, imaginário. Poderia dar só um número imaginário ou só um número real e assim por diante. Agora vamos ver a multiplicação com número complexo na forma algébrica. Nesse caso aqui, eu só tenho um número real, né, multiplicando 3 menos 2i. E aí eu faço aquela distributiva, né? 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes menos 2 dá menos 4. Só que como eu tenho uma parte imaginária, né, então fica menos 4i. Agora eu tenho dois números complexos, 1 mais i vezes 2 mais i. E aí eu faço aquela distributiva, né? 1 vezes 2 mais 1 vezes 2i mais i vezes mais 2i, né? Mais i vezes i vezes 2i vai dar 2i ao quadrado. Resumi aqui, ó. 1 vezes 2 deu 2, 1 vezes 2i deu 2i, i vezes 2 deu 2i, e i vezes 2i deu 2i ao quadrado.
Mas a gente tem que lembrar que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, vamos substituir, né? Repetir essa parte aqui, onde tinha o i ao quadrado, eu coloquei menos 1. Então, ficou 2 vezes menos 1. E 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? E aí eu somei aqui, 2i mais 2i deu 4i. Então, eu tenho 2 mais 4i menos 2. E a gente sabe que 2 menos 2 é 0, né? Então, sobra 4i. Tudo bem até aí? Tranquilo, né, pessoal? Agora, vamos ver a divisão de um número complexo. Dizem que é muito complicado, mas tem nada de complicado. Olha só. Para se dividir números complexos, deve-se multiplicar ambos os números pelo conjugado do número complexo que está no denominador. Opa, o que ele quis dizer com isso? Vamos lá. Eu tenho dois números complexos aqui, Z1 dividido por Z2. E aí ele diz que eu tenho que multiplicar pelo conjugado do número complexo que está no denominador. Mas a gente viu, né, que o conjugado ele é representado por essa barrinha aqui em cima, né? Então, o denominador aqui é Z2. Então, eu pego esse Z2 e multiplico tanto no numerador quanto no denominador pelo seu conjugado. Vamos ver isso com números. Olha só. Eu tenho 2 mais i dividido por 1 mais i. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu denominador, que é 1 mais i, e multiplicar pelo seu conjugado. Então, vamos lá. Eu tenho 2 mais i dividido por 1 mais i, aí eu multiplico pelo conjugado do denominador, tanto no numerador quanto no denominador. Então, vai ficar 1 menos i dividido por 1 menos i. Percebam que se aqui, ó, 1 menos i dividido por 1 menos i vai dar 1. Então, ele não altera essa divisão aqui. Perceberam? Por isso que ele faz esse conjugado. Eu posso cancelar esse 1 menos i dividido por 1 menos i, que dá 1, né? Então, vai sobrar 2 mais i dividido por 1 mais i, que é a mesma coisa que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Eu multipliquei tanto em cima quanto embaixo pelo conjugado do número complexo que está no denominador. E agora, professor, o que eu preciso fazer? Aqui, agora, eu tenho multiplicação e a gente já sabe multiplicar números complexos. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter 2 vezes 1, que dá 2. 2 vezes menos i dá menos 2i. I vezes 1 dá i. E i vezes menos i dá menos i ao quadrado. E aqui embaixo eu tenho um produto da soma pela diferença. Quem aí não lembra, né? Dá uma revisada, que o produto da soma pela diferença é o primeiro ao quadrado. E como 1 ao quadrado é 1, menos o segundo termo ao quadrado, que nesse caso é i, né? Então vai ficar i ao quadrado. Mas a gente sabe que i ao quadrado é menos 1, correto? Então, vai ficar, eu repeti, 2 menos 2i mais i menos, aí onde tinha esse i ao quadrado, eu coloquei menos 1. Mas olha só, menos com menos dá mais. Então, ficou 2 menos 2i mais 1. E embaixo é a mesma coisa, eu tenho 1. I ao quadrado é menos 1, então eu substituo. Então, fica menos com menos que dá mais. Logo, meu número complexo é 2 mais 1, que dá 3, e menos 2i mais i dá menos i, e 1 mais 1 dá 2. Fica 3 menos i dividido por 2. Ou eu posso escrever dessa forma, né? 3 sobre 2 menos i sobre 2. Até para identificar a parte real e imaginária. Bom, a nossa aula, eu sei que foi rápida, mas ela é bem simples, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam, né, de compartilhar, ativar o sininho, dar aquela curtida, comenta no chat, marca um amigo, compartilha, tá bom? E a gente se vê numa próxima.